Em partida válida pela 29ª rodada da Série B, o Goiás encara a equipe do Náutico no Estádio dos Aflitos. No vídeo de hoje, irei trazer aqui a provável escalação do Goiás. Será que o Marcelo Cabo irá permanecer com o Luan Dias no meio de campo? Também os jogadores que irão desfalcar o Esmeraldino. Pelo lado do Náutico, o momento atual da equipe pernambucana e o histórico desse confronto que teremos logo mais às 9h30 da noite. Bom, esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a bater aqui essa meta dos 1000 inscritos também no YouTube do Goiás News, beleza? Então conto com o apoio aí de cada um de vocês. Eu irei começar o vídeo de hoje falando a respeito aí da provável escalação do time esmeraldino. Marcelo Cabo tem apenas boas notícias, o treinador poderá repetir a mesma escalação em relação à partida contra o Vitória naquela goleada por 3-0. O Goiás voltou a jogar bem nessa Série B, realmente após 3 atuações aí irreconhecíveis, um futebol horroroso que o Goiás apresentou, tanto nas derrotas, para o Avaí, para o Vila Nova e também para o Vasco da Gama, acabou se recuperando na Série B e a sua moral com o torcedor, até mesmo dentro do próprio elenco, aquela vitória por 3-0 no último sábado dentro da Serrinha. Agora já na terça-feira, um outro confronto decisivo também nessa Série B, já que o Náutico fez uma ótima campanha no início da competição. Agora também nos últimos 15 jogos a equipe praticamente perdeu aí 10 jogos, ou seja, teve um aproveitamento muito ruim, o que acabou deixando na parte de baixo da tabela. Mas assim, não vai ser um jogo fácil não, muito pelo contrário. O técnico Marcelo Cabo, sabendo disso, tentará aí mais uma vez repetir essa mesma escalação que deu muito certo na partida contra o Vitória no último final de semana. O Luan Dias irá permanecer dentro do time do Goiás, ele que marcou 2 gols, dois passes ali do Nicolas para ele balançar as redes. Então um jogador que às vezes ganhava uma oportunidade, principalmente com o Pintado. Agora com o Marcelo Cabo ainda não havia sido titular, ele acabou enxergando muito bem também essa função do Dieguinho como primeiro volante. Ele irá continuar nessa condição para essa partida aí contra a equipe do Náutico. O Hugo, lateral esquerdo, ainda segue de fora. Dessa forma, o Arthur ainda permanece na lateral esquerda titular do Verdão. Caio Vinícius retorna de suspensão, ele que cumpriu aí no último jogo contra o Vitória. Agora também não irá ganhar condição no time titular. Isso porque o Luan Dias marcou aí 2 gols, foi muito bem. E também o Dieguinho naquela função dele ali, nova atuando como primeiro volante, se saiu muito bem. Caio Vinícius não estava atuando assim lá essas coisas nesses últimos jogos do Goiás, agora ficará um pouco no banco de reservas, o que eu acho também que é uma boa opção, por que não, para o segundo tempo, já que exige muito do meio de campo do Goiás. Provável escalação do time esmeraldino será aí com o Tadeu no gol, lateral direita com o Apodi e os 2 zagueiros titulares, o Reinaldo e o David Duarte. Na lateral esquerda, o Arthur, volante, os 2 primeiros, o Felipe Bastos e o Dieguinho, na frente o Luan Dias e ao lado do camisa 10, o Elvis. Os 2 atacantes, o Nicolas, centroavante, e o Aleph Manga para ajudar ali na correria. É um time muito interessante esse do Goiás, muito importante também a gente ter a presença aí do Apodi como titular. Não temos nenhum jogador assim de peso, muito suspenso. O Goiás irá chegar para essa reta final, faltando apenas 10 jogos aí para acabar a Série B do Brasileirão, com poucos jogadores pendurados em relação aos últimos jogos, Por exemplo, aquela partida contra o Brasil de Pelotas, o Goiás tinha aí cerca de 7 titulares pendurados com 2 cartões amarelos. Para hoje temos apenas o Dieguinho, titular, que tem 2 cartões amarelos, e aí no banco o Iago Mendonça, o Dadá Belmonte e também o Bruno Mezenga. Então é algo mais tranquilo aí de se ir administrando dentro desse elenco. Eu quero saber sua opinião a respeito dessa escalação aí do Marcelo Cabo, se você concorda com ele, permanecer ali com o Dieguinho e o Felipe Bastos como os 2 volantes, e na frente ele também o Luan Dias ganhando essa condição titular no lugar, e teoricamente, do Caio Vinícius. Quero saber sua opinião aí como torcedor, se você acha que faz certo permanecer com o mesmo time que goleou o Vitória na rodada passada. Goiás que mesmo com esse momento de instabilidade ainda venceu o Vitória e permaneceu dentro do G4 da Série B, melhor dizendo, retornou ao G4. Isso porque o Botafogo acabou perdendo para o Avaí, que assumiu a segunda colocação com 49 pontos, e o CRB empatou aí com a equipe do CSA no Clássico Alagoano. Chegou também a 48 pontos, a mesma pontuação do Goiás, que acaba levando aí vantagem no saldo de gols. Então está muito concorrido. Também temos ali o Vasco e o CSA, juntamente com o Guarani, todos eles com 43 e 42 pontos respectivamente. O Náutico tem 38, caso vença aí o Goiás, pode vir a dar uma pressão final aí também
para o time esmeraldino nessa Série B. Nos jogos da rodada, o Coritiba finalizou, né, a 28ª rodada empatando contra o Remo fora de casa, então abriu aí 6 pontos de vantagem para o primeiro time fora do G4 da Série B. Pelo lado do Avaí, a equipe lá de Santa Catarina nessa rodada irá enfrentar a Ponte Preta às 7 horas da noite. O Botafogo encara a equipe do CRB, então assim já é mais um jogo aí da parte de cima. Caso o Goiás faça o seu dever, vença o Náutico, com certeza irá abrir aí uma distância razoável para o primeiro time fora do G4 da Série B. Irei falar agora também um pouco a respeito do Náutico, um time aí comandado pelo técnico Hélio dos Anjos, muito conhecido aqui dos torcedores esmeraldinos. Ele que começou aquela arrancada toda aí com um Timbu lá no início da Série B, mas caiu pra caramba. Eu mesmo já falava isso. Hoje o time do Náutico é bem melhor em relação de elenco do que aquele que enfrentou o Goiás aqui na Serrinha. Isso porque irei falar que logo mais tem vários jogadores bons e conhecidos do futebol brasileiro, mas naquela época realmente era um time normalzinho para a Série B. Uma hora ou outra poderia acabar caindo, o que aconteceu. Hoje o Náutico ainda tem uma condição até aceitável dentro da Série B. O time lá do Nordeste está na 9ª colocação com 38 pontos conquistados. Mas como eu disse, dos últimos 10 jogos, dos últimos 15 jogos, o Náutico perdeu 10, sendo 5 derrotas seguidas. Então é algo inacreditável. Eles vinham aí de 5 derrotas até vencer o Operário por 2-1 fora de casa, numa virada aí. Em menos de 2 minutos o Náutico virou esse jogo lá no Paraná. Antes disso, né, tinha perdido aí para o CRB dentro de casa, também para o Remo fora, o Londrina aqui mesmo, dentro dos estádio dos Aflitos, o Náutico e o Vila Nova fora de casa. Então, assim, é um time que é muito instável, né, nesses últimos jogos. Acabou contratando aí de volta o técnico Hélio dos Anjos, que para essa partida, né, deverá ir fazer uma escalação um pouco diferente em relação à última vitória contra o Operário. Isso porque o Caio Dantas, um dos destaques do time também dentro dessa temporada, irá voltar, e também o Jean Carlos, principal jogador do Náutico nesse ano de 2021. Dessa forma, né, a provável escalação aí do Timbu é com o Anderson no gol, o Hereda na lateral direita, os 2 zagueiros Rafael Ribeiro e o Camutanga. Na lateral esquerda, o Júnior Tavares. Meio de campo formado com o Matheus Trindade, o Haldner e na frente o Jean Carlos, aquele mesmo que já passou aqui pelo Verdão em 2017. O trio de ataque com Caio Dantas, o Jailson e o Vinícius. Um time assim, até interessante. Se fosse essa escalação aqui desde o início da Série B, eu tenho certeza que o Náutico hoje estaria entre os 4 primeiros. Isso porque assim, não tem uma zaga lá, essas coisas não. Mas, por exemplo, o Júnior Tavares é excelente, lateral esquerdo, também no meio de campo com o Jean Carlos. O ataque